Nossas cidades sofrem com a ação humana. Enchentes, poluição, ondas de calor. Mas como mudar esse cenário? Nono Diálogo Brasil-Alemanha sobre Ciência, Pesquisa e Inovação. Junte-se ao debate. Com especialistas do Brasil e da Alemanha. Tópico: Cidades e Clima. O desafio de governança em múltiplos níveis. Organizado por Registre-se no nosso website www.ih-saopaulo.org. Evento gratuito em inglês, de 17 de maio a 20 de maio. Bem-vindos novamente ao primeiro dia do nosso diálogo sobre ciência, pesquisa e inovação. Neste ano, com o tópico Cidades e Clima, o desafio de governança em múltiplos níveis. Esse diálogo Brasil-Alemanha foi realizado pela DWIH em comparação com a FAPESP. Muitas organizações também apoiam esse diálogo. O Laboratório Climápolis, a Sociedade Brasileira para o Avanço da Ciência, SBPC, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, AHK, a Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional, GIZ, o Centro de Estudos Alemãos e Europeus, CDEA, em Porto Alegre, o Centro Maria Sibylla Merian Center Conviviality and Equality in Latin America, MESILA, o Instituto Goethe, em São Paulo, a Fundação Heinrich Böll, a Fundação Konrad Adenauer e, por fim, a Associação Brasileira e Alemã de Engenheiros, a VDI. O DAAD e o Gabinete de Assuntos Estrangeiros da Alemanha também são nossos parceiros e nós agradecemos a todos eles. Nosso primeiro painel debaterá os impactos e forças propulsoras entre cidades e o clima. Ele será moderado pelo Dr. Nico Caltabiano, que é brasileiro e que trabalha na Alemanha desde 2017 como gerente de projeto no Instituto Max Planck de Meteorologia em Hamburgo. Nesse momento, ele está ingressando à Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas em Genebra. O Dr. Caltabiano tem um doutorado em oceanografia da Universidade de Southampton, no Reino Unido, e trabalhou por mais de 10 anos como um consultor científico no projeto CLIVER, um dos principais projetos do projeto de pesquisa climática mundial. Ele apresentará nossos palestrantes e moderará o debate no painel. Bem-vindo, Nico, doutora Thelma Crook, professor José Amarengo e professor Mark Wolfram. Márcio, muito obrigado pela sua apresentação e é muito bom poder ver todos os membros do painel juntos aqui hoje para essa mesa redonda tão empolgante que nós teremos. Então, eu recebo Thelma, José Amarengo e o professor Mark Wolfram. Como o Márcio disse, para quem ainda não me conhece, eu sou Nico Caltabiano. Até sexta-feira, eu trabalhava como gerente de projeto no Laboratório Climápolis, no Instituto Max Planck de Meteorologia, e hoje eu trabalho num novo cargo aqui em Genebra, trabalhando com o Secretariado para o Programa de Pesquisa Climática Mundial, na sede da Organização Meteorológica Mundial. E eu estou envolvido com a organização desse evento desde o começo, então é um prazer poder estar aqui com vocês e poder dar continuidade ao projeto e introduzir esse debate anual que será bastante empolgante.
E nós vamos tentar trazer um pouco mais para esse debate, para que nós possamos entender os impactos e as forças propulsoras entre as cidades e o clima. Então, a dinâmica do painel será uma apresentação bastante concisa para cada palestrante, porque nós queremos perguntas, nós queremos que o público se engaje, que discuta e que eles possam trazer as perguntas para os membros do painel. Então, os 3 palestrantes vão fazer essa abertura bem concisa e depois disso nós já vamos moderar as perguntas para todos eles. Então nós vamos começar inicialmente, vamos começar com o professor Mark Wolfram, que é o diretor do Instituto Leibniz de Desenvolvimento Ecológico Urbano e Regional, presidente da cadeira de Transformação e Desenvolvimento Espacial na Universidade de Tecnologia de Dresden e porta-voz da Escola de Pós-Graduação de Dresden-Leibniz, na Alemanha. Ele trabalha nas dinâmicas de mudanças urbanas e regionais, nas estratégias e aborda as primeiras teorias nessas mudanças rumo à sustentabilidade. É claro que elas se concentram nas inovações em governança urbana e regional, planejamento de políticas e projetos que capacitem e orientem transições sistêmicas. E isso traz à pauta os sistemas sociais, técnicos e socioecológicos que convergem em assentamentos humanos, e os fatores internos e externos que impulsionam essa transformação entre escalas especiais. Professor Wolfram, seja bem-vindo a esse debate. E o senhor tem a palavra agora. Muito obrigado, senhor Caltabiano. Muito obrigado pelo convite e também por ter me recebido aqui. Eu vou compartilhar os meus slides que eu gostaria de usar na minha apresentação e eu espero que isso funcione conforme planejado. Deixa eu ver aqui. Bom, eu espero que vocês consigam ver meus slides. Se não, me avisem aqui, tá? Não, nós não vemos o slide ainda. Talvez o senhor tenha 2 telas aí? So I don't know if anybody at the VERA, if you have a copy of Professor Wolfram's presentation, then I guess you can stream directly from. Eu não sei se alguém na WDIH tem a cópia da apresentação do professor Wolfram, porque se for assim, vocês podem passar a apresentação dele. Bom, eu não entendo por que eu não posso compartilhar. Essa opção está bloqueada para mim, então eu não consigo compartilhar. Então, talvez, se você queira começar com outro apresentador, eu vou começar a resolver o problema aqui, talvez. Perfeito. Então, nós podemos fazer isso sim. Marengo, eu acho que podemos começar com você? Sim, sem problema. Então, eu vou te apresentar brevemente aqui, antes de o senhor poder iniciar a apresentação. Então, nós vamos mudar um pouquinho a ordem dos apresentadores aqui. Vamos receber o Dr. José Antônio Marengo Orsini. O Marengo é um pesquisador sênior e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento no CEMADEM, o Centro Nacional Brasileiro de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, que está ligado ao Ministério Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde ele trabalha com eventos extremos, desastres naturais e gestão de riscos na redução de desastres. Ele também é professor no Instituto Brasileiro de Pesquisa Espacial, o INPE. Ele é um membro de vários painéis internacionais das Nações Unidas, o IPC, o WMO, e trabalhou bastante com as atividades do WCRP. E o Marengo fez a sua pesquisa de pós-doutorado no GISS da NASA e na Universidade de Colômbia, em Nova York, e na Universidade de Flórida, nos Estados Unidos, em modelagem climática. Marengo, é sempre um prazer poder te ver de novo, e agora você tem a palavra. Ok, obrigado, Nico. Bom, eu vou compartilhar a minha tela agora, eu espero que funcione. Com a tecnologia hoje nós temos tantas telas e tantas coisas que nós acabamos nos perdendo e a tecnologia não consegue acompanhar a nossa movimentação. Bom, isso acontece, né? Durante o treinamento que nós fizemos funcionou muito bem, mas agora estou tentando encontrar o caminho aqui, eu não consigo encontrar por onde começar. Bom,
Thelma, se prepara. Talvez porque eu acho que eu usei o comando de compartilhamento de tela que estava funcionando essa semana. Mas eu acho que os organizadores também têm a minha apresentação aí. Então, ou o Tiago, se você tiver a cópia da apresentação, você pode fazer a apresentação aí, compartilhar ela da sua tela? Technology always complicated. Always good. Bom, a tecnologia é sempre complicada, né? Sim, ela sempre é boa. Tá, eu vou então parar de compartilhar e vou compartilhar de novo a tela. Should we try the same and then while try to resolve your issue and Thelma hopefully... Talvez devamos tentar a mesma coisa enquanto você tenta resolver o seu problema. Thelma, esperamos que do seu lado nós não tenhamos problema. Então, nós mudamos a sequência mais uma vez, enquanto o Marengo tenta consertar o problema ali no computador dele. Então, por fim, nós traremos a doutora Thelma Crook. A Thelma trabalha no Instituto Brasileiro Nacional para Pesquisa Espacial, o INPE. Ela se formou em matemática na Universidade de Roosevelt, onde ela também teve o seu mestrado em probabilidades estatísticas, e o doutorado dela em estatística espacial foi do outro lado do Atlântico, na Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Desde 1982, ela tem trabalhado no INPE, como eu falei, com uma grande contribuição em vários domínios, e suas contribuições no setor governamental são muito bem conhecidas. Atualmente, ela é a diretora do Departamento de Políticas Públicas para a luta contra o desmatamento, e ela também tem um papel essencial no IPCC, no painel intragovernamental para mudanças climáticas, onde ela é a vice-presidente. Ela ganhou muitos prêmios na sua carreira em geografia, cartografia e sustentabilidade. Thelma, eu vou passar a palavra para você e eu acho que nós vimos a sua apresentação já, então é bom te ver e, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Nico. E eu estava realmente prevendo que eu poderia ter problemas, então eu pedi para os organizadores me ajudarem com a apresentação. O único problema é que eu tenho que dizer próximo, mas isso é o mínimo. Portanto, muito obrigada pelo convite para participar desse painel. É realmente um prazer conhecê-lo, Nico. E permita-me chamá-lo assim. E também Marengo, que estou certa vai abordar mais os aspectos regionais da mudança climática. E como eu estou nesse painel participando como vice-presidente do IPCC, vou me concentrar nas conclusões relacionadas às mudanças climáticas e às cidades e alguns dos relatórios publicados pelo IPCC. Mas pensei que seria bom que, antes de fazer isso, eu abordasse como o tema das mudanças climáticas nas cidades está sendo tratado no 6º ciclo de avaliação em andamento do IPCC, que começou em 2015 e deve terminar, espera-se, em 2023, com um pequeno atraso por causa da pandemia. Eu gostaria também de destacar algumas das decisões já tomadas pelos governos membros do IPCC, 196 decisões que já foram tomadas sobre essa questão no próximo ciclo. Próximo, por favor. Bom, este é apenas o título e eu vou falar das cidades do 6º ciclo de avaliação do IPCC, que eu chamarei apenas de AR6. Isso ainda está em andamento, como eu já disse. Por favor, próximo slide.
quando esse ciclo começou, em 2015, os governos membros reconheceram o importante papel das cidades na resposta global às mudanças climáticas. Vocês veem aqui uma clara recomendação de que durante esse ciclo, e quando falamos aqui de processos de delimitação do âmbito, nós tenhamos os pontos principais que os cientistas pensam que podem ser abordados, os quais depois são aprovados pelos governos que aprovam a delimitação do âmbito e mudam, claro, de acordo com suas próprias necessidades ou o quanto a ciência pode apoiar suas decisões na arena política, essencialmente na Convenção sobre Mudança Climática. Vocês podem ver aqui que em 2016 houve uma recomendação dos governos mostrando que neste ciclo precisamos de uma integração mais forte da avaliação dos impactos da mudança climática nas cidades e de suas oportunidades de adaptação e mitigação, assim como reforçar a consideração das cidades no tratamento de questões regionais e nos capítulos que estão focados em assentamentos urbanos, áreas urbanas e afins. Portanto, vocês veem que essa foi uma decisão tomada pelos governos, que é então retomada pelos autores, que então trabalham especificamente nos capítulos. Próximo slide. Aqui eu não vou entrar em detalhes, isso é só para dar uma ideia do capítulo 6, que está atualmente sendo finalizado. Olha, está sendo desenvolvido este capítulo 6 do grupo de trabalho 2, o grupo de trabalho 2 do IPCC, que trata de impactos, adaptação e vulnerabilidade às mudanças climáticas. Nesse capítulo, especificamente, trata-se de cidades, assentamentos e infraestrutura-chave. E eu gostaria de salientar um ponto específico. Esses são itens indicativos, são aqueles que foram, digamos, aprovados pelos governos. Portanto, os autores têm que abordar esses pontos e eu assinalo particularmente o ponto sobre a detecção e atribuição dos impactos observados e respostas e riscos projetados das mudanças climáticas em cenários alternativos para cidades e assentamentos. Isto, então, é do grupo de trabalho 2. Estamos esperando que isso esteja disponível no próximo ano. E o grupo de trabalho 3 está no próximo slide. Próximo, por favor. Então, o grupo de trabalho 3 se concentra na mitigação das mudanças climáticas. Em outras palavras, as possibilidades que temos de reduzir as emissões ou aumentar as remoções. E esse capítulo especificamente aborda os sistemas urbanos e outros assentamentos e vemos, basicamente, todos os pontos, incluindo a mitigação urbana, a governança. E vocês veem, então, as emissões das cidades e análise dos motores. Portanto, todos esses pontos estão sendo abordados. Obviamente, vamos nos concentrar mais no trabalho do grupo de trabalho 2, porque estamos abordando mais o tema das cidades nessa apresentação, os impactos das mudanças climáticas nas cidades. Próximo slide, por favor. Como eu disse, eu já mencionei que anteciparia o que é esperado no próximo ciclo de avaliação de 2023 até, digamos, 2028. Normalmente leva 6 ou 7 anos. Próximo slide, por favor. A partir deste próximo ciclo de avaliação, que começa em 2023, os governos membros do IPCC já decidiram produzir um relatório especial sobre as mudanças climáticas nas cidades. E eu vou dar nesse slide os links para uma conversa internacional conjunta sobre mudanças climáticas em conferências que ocorreu no Canadá. E aqui vocês podem ver que uma decisão foi tomada. A diferença entre os relatórios
relatórios de avaliação do IPCC, que normalmente levam 6 anos para serem aprovados e aceitos pelos governos membros, e os relatórios especiais, é que estes são mais curtos, mais focalizados e levam menos tempo, normalmente 2 anos, 2 anos e meio para serem produzidos. Já decidimos, então, que vamos ter um relatório especial sobre as mudanças climáticas e cidades. Infelizmente, foi proposto que fosse desenvolvido neste ciclo. Contudo, devido a todos os relatórios especiais durante este período de 7 anos, não podemos levar adiante esse compromisso e aceitá-lo. No entanto, no início, vocês veem aqui na parte superior que em 2018 o IPCC participou com todos os parceiros dessa conferência internacional sobre conversas climáticas nas cidades. Eu forneço aqui o link para que possam ter acesso ao relatório dessa conferência específica. O IPCC participou e a conferência destacou a variedade de questões transversais que sustentam os esforços para responder às mudanças climáticas em cidades, tais como a capacidade das instituições locais, a interconectividade de diferentes setores e os impactos de escala e disponibilidade de dados. Próximo, por favor. Bom, como eu disse, eu ia basear minha apresentação em alguns dos relatórios do IPCC. Mais especificamente, vou utilizar algumas das informações do 5º relatório de avaliação do IPCC, o AR5. Esse relatório foi finalizado em 2014. Eu coloquei o link para isso e também o relatório especial sobre aquecimento global de 1,5 graus Celsius, cujo link também coloco aqui. Houve também outro relatório que também trata das cidades, mas não vou focalizar nisso. Portanto, todos os links estão aí, mas acho que vamos também tratar algumas das conclusões do relatório 1,5. Nesse 1,5, como eu disse. Próximo slide, por favor. Neste 5º relatório de avaliação de 2014, próximo slide, por favor. Há, basicamente, 2 capítulos na contribuição do Grupo de Trabalho 2 que tratam das áreas urbanas e rurais nos capítulos 8 e 9, respectivamente. Os links são dados aqui para ambos, assim como para o Grupo de Trabalho 3, que trabalha sobre os aspectos de mitigação das mudanças climáticas. Vemos que também temos o capítulo 8, que trata dos transportes, e é o capítulo 9, que trata dos edifícios. Como eu já disse mais cedo, esse painel trata mais das cidades, portanto, vou me concentrar na contribuição do Grupo de Trabalho 2. Próximo slide, por favor. Vemos aqui que o capítulo sobre áreas urbanas, o capítulo 8 do Grupo de Trabalho 2, nos traz uma série de riscos relacionados às mudanças climáticas, incluindo aumento do nível do mar, tempestades, estresse térmico, precipitações extremas no interior e no litoral, deslizamento de terras, secas, aumento da aridez que leva à escassez da água, poluição do ar, os quais estão aumentando nos centros urbanos em todo o mundo, independentemente de seu tamanho, condições econômicas e características dos locais. Assim, os riscos são ampliados para aqueles que vivem em assentamentos informais e em áreas de risco. Esses riscos podem expor e ampliar as tensões pré-existentes, como pobreza, exclusão, governança, e especialmente em países africanos e asiáticos, onde os índices de urbanização são mais altos. Próximo slide, por favor. As mudanças climáticas terão também impactos profundos sobre um amplo espectro de sistemas de infraestrutura, como, por exemplo, o abastecimento de água e energia, serviços de saneamento e drenagem, transporte e telecomunicação, serviços de saúde e emergência, o ambiente construído e os serviços de ecossistema. Todos estes interagem com todos os fatores de estresse socioeconômico e ambientais, ambientando e agravando os riscos para as pessoas e as famílias. Prosseguindo, então, para o relatório 1,5, próximo slide, vemos agora o relatório especial sobre aquecimento global de 1,5 graus. Obviamente,
Na apresentação anterior que tivemos, durante a sessão anterior, já se falou sobre o Acordo de Paris, sobre o aumento da temperatura média global, um aumento bem abaixo de 2 graus Celsius e como mantê-lo 1,5 acima dos níveis pré-industriais. Obviamente, para conseguir isso, para limitar o aquecimento global a este nível, seria necessário ter transições rápidas e de longo alcance em termos de energia, terra e ecossistemas, e também infraestrutura urbana, incluindo transportes, edifícios e sistemas industriais. Portanto, todos esses caminhos requerem ações em nossas cidades e contextos urbanos. Por favor, slide. Vemos então que as cidades serão impactadas pelo aumento da população projetada em aproximadamente 2 bilhões até 2050, o que corresponde a quase 70 milhões de moradores urbanos adicionais por ano até meados do século. Projeta-se então que cerca de 3 bilhões de pessoas viverão em favelas e assentamentos informais até 2050, com todos os impactos decorrentes dessa configuração. Próximo slide. E eu estou quase concluindo minha apresentação. Selecionei alguns dos riscos que foram detalhados no relatório especial 1,5. Próximo, por favor. Obviamente, não vou detalhar tudo, mas o primeiro slide indica que o aumento de frequência de dias quentes e ondas de calor irá exacerbar o efeito de ilha de calor urbana e no dobro de megacidades que sofrerão estresse térmico a 1,5 graus Celsius, comparado com a situação atual, em que estamos em aproximadamente 1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Isso expõe mais de 350 milhões de pessoas a um calor letal até 2050. Próximo. E eu vou concluir. Em relação a outro risco que resulta do aumento de enchentes e danos a infraestruturas devidos aos eventos extremos ligados à elevação do nível do mar, aproximadamente 360 milhões de pessoas vivem atualmente em áreas costeiras urbanas e pelo menos 136 megacidades que correm o risco de sofrer inundações devido à elevação do nível do mar, a menos que haja adaptação. Em relação à seca, aproximadamente 350 milhões de moradores urbanos estão expostos a esse tipo de evento a 1,5 graus Celsius de aquecimento. Esse número aumenta para mais de 410 milhões se tivermos um limite de 2 graus Celsius. Finalmente, o último slide. Muito rapidamente, porque já mencionei alguns desses aspectos anteriormente, vemos que já está previsto que as áreas urbanas litorâneas sofram, entre outros, da salinização dos lençóis freáticos e outros riscos projetados de impactos que serão intensificados à medida que o aquecimento global aumentar. Nico, eu dei uma ideia geral das coisas e vemos em especial que o relatório 1,5 sobre o aquecimento global é muito claro. Limitar o aquecimento para 1,5 e a mais aumenta o risco potencial de impactos, em particular nas cidades, em muitos aspectos que já mencionei, e mais especialmente para aqueles que vivem em áreas litorâneas devido à elevação do nível do mar. Obviamente, esses riscos de impacto estão distribuídos de forma desigual no planeta. E, infelizmente, as regiões mais afetadas são justamente as mais vulneráveis, assim como as populações pobres. Vou concluir aqui e, obviamente, vou aguardar ansiosamente pelas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Thelma. É fantástico ver a evolução do processo do IPCC, a importância das cidades, que estava numa escala mais global. O IPCC estava trabalhando em uma escala mais global, examinando mais o impacto, principalmente em cidades em áreas urbanas, como criador e criatura.
porque são nelas onde nós temos muitas emissões em termos de gases de efeito estufa, mas elas também são as áreas que sofrem muitos impactos, porque é onde as pessoas moram. Então é interessante observar o próximo ciclo de relatórios do IPCC, que será essencial para trazer essa discussão toda à tona. Já não era sem tempo. Muito obrigado pelas suas observações na sua apresentação. E eu gostaria de encorajar todos os participantes a apresentarem suas perguntas e nós vamos tentar responder o máximo de perguntas que nós pudermos. Então apresentem as perguntas de vocês através do chat do YouTube e nós vamos responder as perguntas depois que os 3 apresentadores tiverem feito as suas palestras. Bom, eu acho que nós resolvemos o problema técnico com o professor Wolfram, então nós vamos trazer ele de volta. Gostaria de lembrá-los que o professor Wolfram é o diretor do Instituto Leibniz de Desenvolvimento Ecológico Urbano e Regional e um porta-voz da Escola de Pós-Graduação de Dresden-Leibniz, na Alemanha. Bom, professor Wolfram, a palavra é sua. Sim, obrigado mais uma vez. Eu espero que dessa vez a coisa funcione. Me avisem se vocês veem minha apresentação. Sim, conseguimos ver. Tá bom, excelente, então. Sim, eu acho que as apresentações anteriores do professor Rahmstorf e também da Thelma Kruk deixaram bem claro a urgência e a complexidade do desafio. Nós enfrentamos a necessidade de atender a uma redução de emissões num fator de 10 nos próximos 10 anos, basicamente. Nós estamos olhando a grande maioria da população global sendo exposta a esses perigos climáticos bem graves. Então, nessa situação, é claro, compreender os propulsores dos impactos é realmente fundamental, mas eu gostaria de trazer a atenção de vocês ao lado das respostas aqui na minha apresentação. Então, a necessidade, é claro, é não só de ajustes e melhorias, porque esse tipo de mudança que nós estamos examinando precisa ser claramente abordada como uma transformação. Isso significa que uma mudança deve ser realmente holística e deve envolver conceitos e dimensões sociais, culturais, econômicas, ecológicas e tecnológicas. Isso significa que eu acho que nós temos que perguntar o que isso envolve em termos de estratégia que nós possamos montar. Podemos esperar responder de maneira semelhante ao que nós fizemos no passado ou precisamos de novas abordagens? Como uma mudança urbana radical seria e como seria uma estratégia que pudesse realmente promover uma mudança urbana radical? Em primeiro lugar, eu acho que é importante, com esse propósito, reconhecer que houve também uma desigualdade no que diz respeito aos propulsores da mudança climática e seus impactos. Então, a pegada de carbono está altamente concentrada por renda no planeta inteiro. E dentro dos países, que é o que nós podemos ver aqui nessa imagem, que está destacando as 100 maiores cidades em emissões, mas na verdade a pegada em escala global total também, portanto não são apenas as cidades aqui. 10% dos países com maior renda são responsáveis por 30 a 45% das emissões globais, ou os maiores emissores de 20% das áreas urbanas respondem por 20% das emissões globais. Portanto, esses números deixam claro que as estratégias climáticas devem reconhecer isso e definir metas diferenciadas. Ao mesmo tempo, e se olharmos mais de perto, fica claro que é, em particular, o crescimento econômico que mostra uma correlação muito alta, como vocês podem ver aqui na imagem, com a pegada de carbono. Então, alto crescimento, alta pegada de carbono. Assim como você compara a escopo 3, portanto, as emissões totais das áreas urbanas para o escopo 1, que também são as emissões diretas criadas localmente. Então, isso significa que esse lugar aparentemente importa muito, e essas são claramente prioridades ou áreas de foco para estratégias futuras, enquanto outros parâmetros que você pode pensar que são plausíveis, como, por exemplo, densidade urbana, ou temperatura, ou precipitação, dificilmente mostram correlações significativas com a pegada de carbono aqui. Isso é importante porque significa que há claramente uma necessidade de enfocar áreas de alto crescimento e alta renda. E isso inclui, é claro, o nível da subcidade, onde a segregação socioeconômica está se agravando.
E também significa que uma abordagem estratégica para as questões climáticas deve ser baseada no local, mas também orientada pelo local, o que implica que você pode realmente abordar os motivadores incorporados localmente, como instituições, práticas, culturas e tecnologias relacionadas a isso. Aparentemente, o outro lado da imagem de mitigação são os riscos de vulnerabilidades. E aparentemente, esse é exatamente também o quadro inverso em termos de quais são as áreas afetadas. Portanto, os responsáveis não são os mais afetados, aparentemente. Por outro lado, são as áreas urbanas mais pobres que pagam um preço mais alto em termos de eventos extremos e condições adversas. Isso significa que as estratégias climáticas precisam se aproximar e depois fazer uma imagem panorâmica e ver como as vulnerabilidades e exposições em múltiplas escalas se sobrepõem. E então definir também metas e prioridades diferenciadas mais claras para isso. Eles também devem abraçar, portanto, uma abordagem de responsabilidade e solidariedade entre os territórios. Isso inclui a compensação e redistribuição. Então, o desafio em termos de transformação fica claro nesse ponto aqui. Eu acredito, porque obviamente estamos caminhando para problemas, e isso significa que estamos enfrentando os interesses de partes que podem ser consideradas vencedoras ou perdedoras na mudança climática. Mas sem um campo de jogo nivelado, obviamente, mas porque os pontos de partida são altamente desiguais, os objetivos reais são altamente conflitantes. Portanto, por um lado, devemos, é claro, desconstruir e eliminar gradualmente os locais de alto carbono e alto risco em termos de suas instituições, práticas, tecnologias e assim por diante. Por outro lado, espera-se que construamos, desenvolvamos e estabilizemos locais sustentáveis e resilientes. Então, esses são dois caminhos para estratégias que também entram em conflito. Acho que esse é um aspecto muito importante para se preocupar em termos de estratégias que se aproximem disso, porque há uma necessidade, é claro, de lidar com essa zona de conforto que está aumentando quanto mais você se aproxima do ponto de ruptura revolucionário em termos de interesses e, em particular, de interesses adquiridos. E as implicações disso para o desenho da estratégia também. Fica claro também que, obviamente, não há solução tecnológica ecomodernista aqui. E provavelmente também não adianta dividir mitigação da adaptação, mas há realmente uma necessidade de uma transformação profunda e desafiadora que estamos olhando. E isso implica que a estratégia teria de prestar muita atenção às formas de se desenvolver esses dois processos, saindo de certos sistemas e entrando em novos sistemas. E de uma forma muito cuidadosa e atenciosa. Eu acho que a pandemia se desenrola de uma forma particularmente ambígua em relação a este processo de transformação, porque, por um lado, restringe muito fortemente os recursos disponíveis e a atenção, até mesmo você poderia dizer, impõe fardos e restrições a esse respeito em novas tarefas para muitos níveis de governo, mas, por outro lado, pode ter um impacto destrutivo em termos de se observar esses sistemas, porque ela começou a questionar muitos dos sistemas que considerávamos garantidos, e nesse sentido também pode fornecer uma grande chance para questionar e desestabilizar os sistemas estabelecidos. Então, como seria uma estratégia transformadora? Estou recorrendo aqui à noção de capacidade de transformação e gostaria de me concentrar em apenas 7 requisitos chaves que desempenham um papel vital no projeto de sistemas e estratégias. Em primeiro lugar, temos o empoderamento e inclusão, que pode não ser uma surpresa, mas isso tem um significado muito além da representação e da legitimidade. Portanto, não é apenas uma questão de justiça que é abordada. É claro que há também uma dimensão de inovação muito importante nesses dois pontos estratégicos. Como os sistemas de inovação urbana existentes que temos são basicamente obsoletos, eles estão se concentrando no crescimento, estão focados na tecnologia, mas exigem novas orientações em termos de mudança social e ecológica. Eles têm que focar na regeneração, criando assim uma pegada positiva. Temos questões de qualidade de vida, prosperidade e suficiência. Portanto, essas são inovações que são necessárias, mas não são possibilitadas pelos sistemas de inovações atuais. Portanto, é fundamental identificar, envolver e capacitar, acima de tudo, atores que ofereçam ideias e soluções. Portanto, o primeiro setor da sociedade, as comunidades de prática, para
se estabelecer essa hélice de um modelo de inovação. O segundo é o futuro, com o objetivo de conceber, mas também de explorar e fundamentar futuros possíveis e desejáveis por meio de cenários, por meio de modelagem e de visualização. Isso é extremamente importante porque há, é claro, uma necessidade amplamente reconhecida, entretanto, de narrativas de imaginários e de um bom antropoceno. Como sabemos, as distopias não desencadeiam uma ação. Então precisamos, é claro, de algo utópico, mas talvez mais tangível do que os futuros que descrevam e que deixem claro como será o futuro sustentável em cidades e lugares. E essas são visões que, obviamente, não são o tipo de visão de prefeitos, em que há uma abordagem de cima para baixo, mas sim estão sujeitas a debate e deliberação sobre os valores centrais que são representados nessas disposições. Então, o que é boa qualidade de vida? Quais são as metas conflitantes e as permutas de uma cidade sustentável? Esses são os aspectos-chave nesses processos. O terceiro ponto é a experimentação. Isso significa que há, obviamente, uma necessidade de ir além de apenas melhorar os tipos de abordagem, mas realmente substituir o foco. E é por isso que falo de experimentação radical, porque são os experimentos que estão realmente questionando a maneira como os sistemas são operados. Isso significa que, se esses experimentos precisam ser realistas, eles precisam abordar não apenas a tecnologia, mas também a dimensão cultural, social e institucional de como organizamos nossas sociedades e cidades, incluindo, é claro, também o lado institucional e organizacional, muito importante nesse aspecto. Então, por que buscar uma redução de 20% nas emissões dos veículos por meio de um ITS caro ou uma troca de frota? Por exemplo, se você pode ter uma cidade sem carros, removendo privilégios de carros, promovendo mobilidade lenta e assim por diante. Portanto, os tipos de soluções e experimentos que precisamos são bastante diferentes do que muitas coisas que vemos na prática hoje em dia. Além disso, o lugar desempenha um papel importante como integrador, porque o espaço, é claro, fornece uma perspectiva integrativa em muitos dos diferentes campos reais, como energia, água, alimentos, habitação, espaço verde, o que significa que o espaço se conecta também entre diferentes áreas sociais, lógicas de sistema técnico, ecológico e social. E isso é algo que oferece um enorme potencial para desempenho de estratégias integradas em nível distrital, mesmo em nível de quarteirões e até em níveis municipais, regionais e metropolitanos. Temos interações importantes, principalmente com escala socioecológica com a paisagem. Também é importante para alimentar intermediários, porque muitos desses campos reais são separados, pois sabemos que existem silos em termos de governo e assim por diante. Portanto, é extremamente importante ter intermediários que sejam capazes de traduzir entre diferentes territórios, diferentes níveis de governo, mas também entre diferentes idiomas de setores como administração, negócios, sociedade civil. Portanto, esses são atores importantes que precisam ser apoiados em termos de seu papel nos processos de transformação. Os sistemas de governança que temos igualmente precisam ser aprimorados, eles precisam ser reinventados, eu diria, porque houve uma necessidade de novas formas de interação e arenas que possibilitem essas estratégias diferentes, como o chanceler acabou de mencionar. E eles têm que fazer isso tendo em vista esses dois processos que estão envolvidos, os dois caminhos que eles têm que estar desmontando em sistemas antigos e tudo o que se implica em termos de lidar com interesses velados, com posições de poder, mas também com medo de se perder algo. Mas também é importante lidar com a falta de estabilidade. Portanto, a criação de regras para fornecer recursos para a reconstrução de novos sistemas e também o risco de falha. Portanto, o financiamento dentro de tal sistema de governança é um aspecto crucial. E também em termos de governança, esse não é apenas um aspecto local, obviamente, mas requer uma abordagem multinível, porque muitas dessas regras e metas devem ser estabelecidas em nível regional ou nacional. E também os lugares precisam atuar em rede, ou seja, redes como redes de cidades, por exemplo, mas também redes de ONGs. Além disso, como parte do sistema de governança, um papel particularmente importante deve ser desempenhado pela liderança, mas não o tipo de liderança política e econômica dominante que podemos encontrar hoje em dia na maioria dos lugares, mas sim a liderança coletiva e colaborativa, que muitas vezes também é retratada como nave-mãe ou liderados pela curadoria de Maquiavel, e é isso que está claro, eu acho.
Então, esse tipo de liderança precisa ser de um pensamento e ação holística sistêmica. Também tem que ser capacitadora, é claro, em termos de ação coletiva, e precisa se traduzir em termos de diferentes visões e entre o que é global e local, em termos desses discursos diferentes que se aplicam. Portanto, a liderança tem um tipo muito diferente necessário para fazer um curso de ação transformador. E por último, e não menos importante, é claro, a dimensão de aprendizagem aqui, porque a aprendizagem social é necessária ao longo desses processos. Do contrário, muito disso não estaria realmente criando ciclos de feedback positivo ou realmente levando a uma transformação, mas apenas a uma melhoria incremental. Assim, a aprendizagem social significa traduzir inovações em regras institucionais, em regulamentação, talvez, e em configurações mais amplas, a adoção de upscaling, que também são integrados e que precisam ser novas formas. E essas necessidades também precisam de novas técnicas e ferramentas de avaliação para a coordenação da avaliação. E em sua ciência como um jogador e ator-chave em termos de abordagens que podem ser usadas para tais avaliações. Bem, como uma visão geral, portanto, esses são os pontos-chave que considero cruciais a uma estratégia climática transformadora. Eu não falei da questão urbana, obviamente, porque essa é uma tarefa de vários níveis. Portanto, como eu já indiquei, muitos desses aspectos devem ser tratados em níveis diferentes e mais elevados, não apenas no nível local, que precisam ser harmonizados. Mas penso que o nível local depende, em particular, de regras claras, metas claras, em particular, que só podem ser definidas a níveis mais elevados, tendo em vista a ação climática. Bem, obrigado pela atenção, e eu gostaria apenas de brevemente falar sobre um convite em termos de programa de bolsa de doutorado que oferecemos em nossa escola de pós-graduação. Então, para aqueles que estão trabalhando para ter o seu doutorado, vocês podem estar interessados no futuro, em particular, em este que é um dos aspectos chaves que acabei de mencionar como parte de tais estratégias. E esse é o foco do programa para o próximo ano. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Mark. Foi uma apresentação muito interessante. E você fez uma conexão para os próximos dias do diálogo, onde nós continuaremos a discutir todos os aspectos que você mencionou sobre as questões de governança urbana, marcos políticos, mobilidade e inovação. Por isso escolhemos uma boa conexão para os próximos dias aqui. E eu espero que você possa ficar para a sessão final, porque eu tenho certeza que nós teremos muitos candidatos a doutorado que gostariam de discutir com você alguns tópicos, particularmente com a chamada para as bolsas de doutorado em Dresden. Então, muito obrigado. Assim, continuaremos com a sessão. Agora, temos o Marengo, só para lembrá-los que o Marengo é pesquisador sênior e coordenador geral do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento no CEMADEM, no Centro Nacional Brasileiro de Monitoramento de Desastres Naturais, que está vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E o Marengo trabalha particularmente com eventos extremos, desastres naturais e redução da gestão de risco de desastres. Então, eu acredito que o Marengo vai falar sobre assuntos específicos sobre o impacto nas cidades brasileiras, nas quais ele está trabalhando há muito tempo. Então, Marengo, você tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Nico. Eu enviei a apresentação e eu queria saber se a equipe pode começar a projetá-la. Ok, sim. O slide anterior, por favor, só para dar o título da apresentação. Bem, eu sou um meteorologista, mas trabalho com desastres naturais, principalmente trabalhando com a redução de riscos de desastres. Isso, na verdade, envolve mais do que o clima, envolve as ciências sociais e várias outras. Próximo. Sim, veja, estamos falando sobre cidades. Quer dizer, eu acho que isso foi manchete de vários jornais. Eles mostraram problemas que as cidades têm em termos de adaptação lenta ao clima. Que algumas dessas cidades ao redor do mundo estão adaptadas ou prontas para serem adaptadas. O que aconteceria se a temperatura do mundo aumentasse 3 graus ou até mais? Como se vê, por exemplo, cidades litorâneas no canto inferior direito, onde temos a cidade do Rio de Janeiro.
A cor azul significa áreas que eventualmente serão inundadas se tivermos uma situação de aumento do nível do mar. Próximo. Bem, em termos de forças motrizes que influenciam o clima, quer dizer, a troca de calor dos oceanos com a atmosfera, o ciclo da água, a evaporação e processos multifísicos que conhecemos, dos quais o vapor d'água é particularmente o mais importante. É isso que regula o clima, mas em termos dos principais motores do clima, além do aumento do dióxido de carbono e vários outros gases de efeito estufa, a agricultura, a produção de alimentos, urbanização e desmatamento, o que significa basicamente que as atividades humanas também são os motores das mudanças climáticas e as pressões para o processo de mudança climática. E como a mudança climática afeta isso? Nós não temos que pensar nos próximos 20 a 50 anos em termos de mudança climática, pois já vemos essas mudanças agora, seja pelo aumento da temperatura global, que fazem com que o nível do mar suba, para o número de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas ou secas, e essas chuvas intensas têm impactos como secas, inundações. Então é isso que afeta as cidades, e isso pode ter impactos em doenças tropicais, por exemplo. Então isso traz impactos extremamente custosos na cidade, na habitação e na vida humana. Por exemplo, numa situação que estamos enfrentando agora na cidade de Manaus é que as águas do Rio Negro estão aumentando constantemente por causa de muitas chuvas. Se você ler os jornais brasileiros, verá que esta é uma situação política e social importante, que na verdade está se agravando pela atual pandemia. Próximo. Em termos de forças motrizes, quer dizer, o clima faz parte disso. Assim, temos, por exemplo, forças motrizes que têm a ver com a demografia, instituições tecnológicas, as pressões decorrentes da competição por demandas de terra, a situação do meio ambiente, que inclui a degradação do solo, as mudanças climáticas e a variabilidade climática, os impactos humanos, principalmente em regiões que são bastante vulneráveis, e as respostas, adaptação, mitigação e políticas públicas. A adaptação, por exemplo, diz respeito às ações governamentais. E se isso não funcionar ou não existir, os impactos sociais vão aumentar, assim como a vulnerabilidade. E quando falamos sobre extremos de variabilidade e mudança, falamos sobre chuvas intensas que causam inundações repentinas, deslizamento de terra, tempestades intensas, aumento do nível do mar, ondas de calor, secas e estiagens. E você vê alguns exemplos na cidade do Rio de Janeiro à esquerda e a cidade de São Paulo à direita. Não preciso nem incluir de que ano é a foto, porque vemos a mesma situação todo verão. Próximo, por favor. Um dos 3 estudos feitos há vários anos e que teve muitos impactos fortes, pois foi uma coprodução entre a comunidade científica e os legisladores, foi o estudo que fizemos sobre a vulnerabilidade costeira na cidade de Santos. Santos é o principal porto na América Latina e tem enfrentado eventos climáticos extremos. Por exemplo, nessa imagem, no topo do slide, temos as ondas de tempestades, que estão se tornando mais frequentes. Isso é associado ao problema de elevação do nível do mar e à intensificação das tempestades, que já foi observada e traz uma séria vulnerabilidade para essa localidade. Não estamos falando de uma pequena parcela da população pobre, estamos falando de uma população rica, que é parte da particularidade nesse caso, e nessa área que nós chamamos de Ponta da Praia, que está na parte sudeste de Santos. Você vê na imagem à esquerda o que essas barras representam. Essa é uma escala logarítmica. Quer dizer, você não precisa se preocupar com o tamanho das barras, mas sim com o tamanho que representa as perdas econômicas devido ao aumento do nível do mar. Em azul claro, nós temos o aumento do nível do mar. O azul escuro representa o custo disso. E isso significa basicamente que a subida do nível do mar, somada a uma tempestade a cada 100, basicamente temos a elevação do nível do mar invadindo a cidade e depois retrocedendo. Esse é um grande problema ali, entende? E sempre que a gente começa a trabalhar com o que fazer com essas pessoas, por exemplo, em alguns lugares na Europa e nos Estados Unidos, eles falam, tá bom, vamos fazer um reassentamento. No sudeste de Santos, as pessoas não querem reassentamento. Elas não estão deixando suas moradias. Elas preferem construir fortificações, como diques ou algo parecido. Esse é um exemplo de um projeto financiado localmente que demonstra um exemplo de colaboração entre a ciência e os legisladores.
Esse projeto gerou o fato de que a cidade de Santos criou seu próprio plano de adaptação nacional e um plano para o aumento do nível do mar. Esse é um plano regional, com o povo envolvido no projeto ainda trabalhando com eles. Próximo, por favor. Próximo. Não, o anterior. Sim, esses dados são da região metropolitana de São Paulo. 2 estações meteorológicas que mostram registros de longa data. Este é o número de eventos. À direita, nós vemos o total de chuvas e as chuvas de verão nessas cidades, que têm aumentado bastante desde o início dos registros. À esquerda, nós vemos o número de dias com precipitações acima de 80 milímetros ou 100 milímetros por dia. Isso significa que são eventos extremos de chuva que estão acontecendo e aumentando na cidade. Independente se é uma variabilidade climática natural ou não, existe uma influência humana no que diz respeito ao efeito de ilha de calor, mas o número de eventos extremos tem aumentado regularmente e gradualmente a cada verão. Próximo slide. E aí nós vemos as consequências disso. Aqui nós temos eventos de chuvas extremas, e sempre que nós temos uma região vulnerável, que já tem bastante construção ao redor, nós temos enchentes, e essas enchentes não são uma questão só desse século. As 6 fotos à direita são fotos recentes, do ano passado, mas as outras são exemplos de eventos passados, do início do século XX. Então, São Paulo sempre foi afetado pelas enchentes. A vulnerabilidade está aumentando. O problema é o número de pessoas que estão se tornando cada vez mais vulneráveis a isso. Esse é um problema que nós temos na cidade de São Paulo. Próximo slide. E aí nós fizemos um estudo sobre as ondas de calor. Em outubro de 2020, houve uma grande onda de calor. Eu não sei se vocês conseguem ler esses números aqui, mas nós podemos ver essas setas em vermelho aqui. Essas são cidades como São Paulo e muitas outras cidades. E isso aconteceu não só no Brasil, mas também na Bolívia, no Paraguai e na Argentina. Houve uma grande onda de calor nas primeiras 2 semanas de outubro de 2020. E os registros de temperatura atingiram recordes nessa época. Então, são temperaturas que foram anormais. E isso aconteceu na mesma situação onde nós tivemos a principal seca no Pantanal. Então, esse é um evento composto, com um calor excessivo e uma seca. E essa situação do incêndio que aconteceu ali foi muito pior por causa desse cenário. E isso impactou pequenas cidades e grandes megacidades. Então, esse é um grande problema. Nós estamos fazendo alguns estudos sobre ondas de calor e as ondas de calor têm aumentado gradualmente em grandes cidades, não só em megacidades. Próximo slide, por favor. Bem, em termos de riscos, vulnerabilidades e capacidade de adaptação, não estamos mais falando sobre mudança climática apenas como uma questão de ondas de calor ou mais ou menos chuvas. Estamos falando de riscos agora. Para os riscos, nós temos que incluir as vulnerabilidades, que são a construção de infraestruturas na comunidade e a capacidade que a população local tem para se adaptar. Então, a junção desses 3 forma um risco. Então, no que diz respeito à capacidade adaptativa, não só em São Paulo, mas em qualquer outro lugar, eu mencionei que nós temos que lidar com os níveis de renda e a distribuição dessa renda, distribuição de recursos, disponibilidade e acesso a informações sobre impactos das mudanças climáticas, consciência e percepção das mudanças climáticas, capacidade tecnológica e as opções de adaptação tecnológica, fatores ambientais, incluindo a disponibilidade de terras de qualidade, infraestrutura, organização institucional, transparência dos processos de tomada de decisão, habilidades da sociedade para desenvolver respostas de adaptação e capital humano. Então, em termos de clima, o clima é extremamente importante, mas o clima tem que interagir com várias outras atividades. Senão, o nosso estudo climático não será suficiente. Temos que fazer estudos de vulnerabilidade, temos que fazer estudos de risco. Essa é a razão pela qual nós, como trabalhadores da SLM na redução de risco, não é a previsão de tempo que fazemos aqui, é a previsão do risco de alguns desastres naturais
e particularmente os desastres naturais hidrometeorológicos. Próximo slide. Bom, para concluir, essa é uma publicação sobre as mudanças globais e cidades de 2015. Isso não mudou tanto em termos dos caminhos de adaptação urbana. Quer dizer, as cidades podem ser o principal implementador de resiliência climática, mitigação e adaptação, e as cidades podem não ser capazes de enfrentar os desafios e superá-los sem transformação, conforme mencionados pelos palestrantes anteriores. As cidades precisam desenvolver e implementar imediatamente um roteiro de ações climáticas. Na via número 1, temos a redução de gases de efeito estufa, e aumento da resiliência é uma situação onde todos saem ganhando. Na via número 2, redução de riscos de desastres e adaptação à mudança climática. Via número 3, avaliação de risco e planos de ação climática. Via número 4, necessidades das pessoas mais vulneráveis e mais desfavorecidas que devem ser abordadas no planejamento de ações para a mudança climática. E via número 5, avançar a credibilidade da cidade, desenvolver instituições robustas e participar de redes de cidades. Isso significa que nós estamos falando sobre cidades em geral, e só o clima, o aumento na temperatura, o aumento de extremos de precipitações é um dos componentes do problema. Os outros componentes têm a ver com coisas como redução de riscos de desastres, distribuição de renda, as pessoas se conscientizarem mais sobre a mudança climática. Isso talvez seja a melhor maneira de salvar a vida das pessoas, porque isso é algo que impacta não só cidades pequenas, mas cidades maiores também. Não só cidades na região costeira, mas também cidades no interior ou até em áreas mais elevadas. Bem, eu tentei passar uma visão geral dentro de 10 minutos, então, Nico, muito obrigado e eu peço desculpas pelos problemas técnicos. Marengo, muito obrigado, foi muito bom poder ouvir a sua apresentação e ouvir a experiência nessa região. Eu acho que o senhor falou sobre algo muito importante, que é a questão do clima não ser apenas algo voltado ao clima como uma ciência, mas nós temos que trazer essa interdisciplinaridade para esse debate, principalmente quando nós estamos falando sobre os riscos e os impactos que eles têm. Falando sobre riscos, nós tivemos muitas perguntas apresentadas aqui para todos vocês. Eu vou usar do meu privilégio de moderador nesse momento e eu queria fazer uma pergunta para vocês três. E isso pode trazer perspectivas diferentes. O Mark, talvez na experiência dele na Alemanha, o Marengo com experiência no Brasil e a Thelma, talvez uma abordagem mais global na discussão com parceiros no mundo inteiro. Quais seriam algumas das barreiras para se reduzir os riscos e os impactos, principalmente em áreas urbanas? Aspectos diferentes no que diz respeito à tecnologia. Estamos falando de ciência, nós temos que saber mais. Estamos falando sobre melhores links com o governo local. É uma questão de recursos financeiros. Nas suas experiências e nos seus pontos de vista, quais seriam essas barreiras? Então, vou começar com o Mark para que ele possa apresentar a sua visão no aspecto alemão de qual é a experiência que está acontecendo na Alemanha. Obrigado, Nico. Tenho a impressão de que isso pode valer não apenas para a Alemanha, porque é o que vemos em todo lado, que existem razões fundamentais, é claro, não conhecimento essencialmente, não é a falta de conhecimento em termos de compreensão de como se adaptar e como reduzir impactos. Acho que há muito conhecimento disponível, o problema é a implementação e como sair desse movimento com esse conhecimento para implementação e como lidar com a questão dos interesses investidos, o que é compreensível, mas tem que ser tratado. E isso claramente precisa ser feito também por duas coisas. Eu acho que, de um lado, nos níveis de escala dos níveis de governo, como mencionei antes, deve haver um enquadramento claro em termos de metas regulatórias e também subsídios claros. Por exemplo, tributação para que as regras do jogo fiquem definidas de um lado, mas, de outro lado,
há necessidade de contratos locais, eu chamaria isso. Então, houve necessidade de renegociação entre a sociedade civil, empresas e governo, em termos do que deve ser feito e do que pode ser feito. Viabilidades, é claro, uma questão em termos do que pode ser feito em determinados prazos e quais os recursos disponíveis. Mas isso é uma questão de renegociação, eu diria. Excelente, excelente. Muito obrigado. E eu acredito que, mais uma vez, você trouxe essa discussão em termos da negociação, dos termos das políticas, que nós veremos amanhã, para o segundo dia do debate. A primeira sessão fala sobre a estrutura política e o painel 2 fala sobre governança urbana. Eu acho que esses são os pontos que discutiremos bastante. Marengo, qual a sua experiência no Brasil? Quais seriam essas barreiras? Bom, eu acho que existem várias, mas acho que tecnologicamente isso é algo que nós conseguimos fazer. Embora tenhamos problemas de financiamento com o governo federal, mas conseguimos fazer o que precisamos fazer. Só Deus sabe como. Mas acho que existe essa questão da percepção por parte das pessoas. Por exemplo, em termos de desastres naturais, nós não fazemos a previsão do tempo, outros centros fazem isso, mas semelhante ao que acontece com a previsão do risco de alguns desastres específicos, que é basicamente a consequência de mais ou menos chuvas, então existe uma percepção de desenvolvimento de desastres naturais, de que os desastres naturais matam as pessoas, não são as chuvas. E é a consequência de muita chuva e de uma pessoa viver numa situação, numa região vulnerável. Por que as pessoas moram nessa região vulnerável? Talvez não seja porque elas queiram, mas porque elas precisam fazer isso. Então, nós temos que ter essa questão de avaliação de vulnerabilidade. Nós temos muitas questões envolvidas. Temos a dimensão de tempo. Por exemplo, nós temos uma forte colaboração com as ciências sociais, que é algo que nós fazemos através desse tipo de problema e com a percepção também. A percepção não é que o climatologista vá conversar com as escolas, nós trabalhamos com os meios de comunicação. Então, existem vários níveis diferentes onde nós temos situações comuns com a Alemanha, mas eu acredito que talvez o mais importante seja a percepção. E é a percepção do problema, não só pela população, mas também pelo governo. Talvez isso seja o mais importante. Sem essa percepção, toda vez que nós temos essa percepção, talvez já seja tarde demais. Isso me lembra daquele desenho animado famoso, onde nós vemos de tempos em tempos ondas diferentes que estão aumentando. E o clima é uma onda muito maior, mas ela está mais distante. Então, o que as pessoas veem é a percepção do que está na frente delas. Quando falamos sobre a pandemia da Covid, é isso que está ali na frente das pessoas. E o clima acaba virando uma questão abstrata para a população. Thelma, em termos da sua discussão com outros governos no mundo inteiro, no papel do IPCC, quais são essas barreiras que você percebe? Como você mencionou, para lugares diferentes, nós temos impactos diferentes e riscos diferentes, mas o que você pode trazer na sua experiência? Sim, muito obrigado, Nico. O IPCC identifica essencialmente 6 barreiras, as quais dependem muito de onde a pessoa está, elas diferem. Quais são as barreiras que o IPCC identifica? Financeiras, para começar. Então, como implementar algumas medidas de adaptação, principalmente para as regiões litorâneas, que precisam se preparar para o aumento do nível do mar ou ondas mais altas. Isso é uma das barreiras tecnológicas. Marengo falou que nós não temos muitas barreiras tecnológicas do ponto de vista tecnológico, mas eu vou explorar um pouco mais esse assunto do ponto de vista global. Barreiras socioculturais, eu vou dar um exemplo que pode estar ligado ao aspecto tecnológico, restrições geofísicas, que algumas dessas medidas que você quer implementar não são possíveis, institucionais, que representam um grande desafio, na minha opinião, e ambientais. Eu vou dar um exemplo. Estamos falando, ou quando eu penso, por exemplo, nas cidades que têm uma grande contribuição a fazer para a mitigação em paralelo, essas cidades também precisam se adaptar até mesmo ao nível atual do aquecimento global causado pela atividade humana. Então, realmente estamos falando do relatório de 1,5 graus, mas como eu já disse,
grau Celsius até 1,2, um valor que já será atualizado no relatório AR6, quando tivermos os resultados, nós vamos ter esse relatório que vai ser publicado do Grupo de Trabalho 1, esses valores provavelmente serão alterados. Então, estamos vendo os dois lados. Obviamente, quando pensamos no que é necessário em termos de cidades para a mitigação, se nós realmente nos esforçamos para mitigar as coisas, reduzimos o efeito dos impactos, o risco dos impactos de eventos extremos, das secas, inundações e todos aqueles elementos que já levantamos. À medida que é claro que o aquecimento global aumenta, esses eventos se tornam mais frequentes e mais intensos, e é o que já estamos vendo ocorrer em algumas das cidades. Marengo mostrou alguns slides que mostram realmente eventos muito singulares no mundo todo. E o que nós vemos, essencialmente, é uma questão de atribuição. As pessoas dizem, isso sempre acontece, isso é devido a variações naturais, mas estamos, na realidade, falando dos impactos do aquecimento global. E o IPCC realmente se esforça muito para ver na literatura onde há realmente no mundo todo, na literatura, sinais que possam indicar isso, ou seja, indicadores das mudanças climáticas. Uma das questões principais que vemos em termos de mitigação é em termos de decarbonização nos transportes, mudando os combustíveis, decarbonização da eficiência energética em construções, por exemplo. E eu vou dar um exemplo muito interessante de onde vemos, então, uma barreira sociocultural, que é no Japão. Por exemplo, o Japão se baseia muito em energia nuclear, mas, por causa de Fukushima, embora estejam agora alterando a tecnologia por trás da produção de energia nuclear, não se consegue convencer realmente a população, a sociedade de um modo geral, de que isso possa ser seguro. E isso é uma perspectiva que é interessante, porque, ao mesmo tempo, eles precisam se basear na energia nuclear para realmente ter uma redução ambiciosa nos usos de energia associadas com emissões e com essa energia. Ao mesmo tempo, há essa barreira e é interessante ver o que resulta disso. E eu acho que o nuclear vai estar muito limitado na sua mitigação dos problemas energéticos. Barreiras institucionais, eu associo isso também à governança, porque quando nós pensamos a todos esses planejamentos urbanos, normalmente, não necessariamente engajamos ou envolvemos as comunidades que podem ser mais afetadas por esses projetos urbanos. E quando eu falo disso em conferências internacionais, uma das questões que foi levantada é justamente essa. Então, quando se pensa toda uma cidade, é preciso dirigir-se a essas comunidades muito pobres e isoladas para ver como se pode melhorar as coisas ou reduzir a sua desigualdade social para trazer, então, uma contribuição gigantesca à mitigação e também à prevenção. Então, quando eu penso a questões institucionais, barreiras, isso é uma grande barreira. E também ter realmente uma consulta ampla com uma governança inclusiva para fazer esse planejamento urbano e design urbano. Precisa haver consulta. Quando falamos ou pensamos no Brasil, pensamos nas populações indígenas, nas pequenas comunidades, e não podemos pensar de forma isolada. Todas as cidades devem estar incluídas, incluindo a contribuição dessas comunidades e das populações indígenas, assim como seus conhecimentos, porque isso deve ser explorado. Não, sem problema algum. Eu acho que é importante trazer esse conhecimento local para esse debate. Senão, nós vamos ter apenas números que não vão significar nada. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Bom, nós temos muitas perguntas que foram enviadas e eu tenho certeza que, infelizmente, nós não vamos conseguir responder a todas essas perguntas. Então, eu vou começar com uma das perguntas. Talvez, Marengo, você pode dizer alguma coisa sobre
a relação entre cidades compactas e a expansão urbana no que diz respeito ao aquecimento da cidade, e o senhor falou sobre isso especificamente, sobre a questão de ilhas de calor e a expansão das cidades. Essa é uma questão que vem de Eduardo Kruger, de Curitiba. Bom, o clima urbano é uma ciência que existe já há muito tempo, mas o problema é que as cidades crescem de maneira desorganizada. Vejam cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, cidades grandes, com milhões de pessoas morando nelas. Então, a migração para as cidades é ainda pior. As pessoas estão morando cada vez mais em locais mais vulneráveis. Então, existe uma necessidade de avaliação dessa questão. É importante vermos a gestão desse tipo de cenário para que se evite essa situação. Mas, às vezes, isso não é implementado. Pouquíssimas cidades têm seu plano de adaptação e a maioria das adaptações que eu vejo é o uso de bicicletas, reciclagem de lixo, coisas do gênero, mas nada do tipo de menos prédios mais elevados. Nós vemos que a adaptação não é o trabalho de um campo específico da ciência. A adaptação é algo sobre a qual um climatologista deve trabalhar. E eu já vi planos de adaptação escritos por advogados. Eu não tenho nada contra advogados, mas se alguém me perguntasse sobre lei, eu diria, eu não sei, tem que perguntar isso para um advogado. Se alguém me perguntar sobre clima, eu posso responder. Então nós temos a necessidade de coisas como essas. Nós temos projetos como o Minha Casa Minha Vida. Então, o mesmo estilo de casa construído em São Paulo foi construído em Manaus, que tem um clima completamente diferente. Então, as pessoas nem aguentam viver em casas como essas em Manaus, porque esse não é o tipo de arquitetura apropriada para uma cidade tropical e quente. Então, nós temos que ter pensamento por detrás disso sobre o que fazer. E às vezes o que fazer tem que considerar questões como, por exemplo, olha, vamos construir uma casa mais ecológica ou prédios mais ecológicos. Alguém mencionou aqueles prédios feitos de madeira. Eu fico me perguntando se nós temos um ciclone tropical, o prédio vai balançar de um lado para o outro. Eu nem gostaria de estar dentro de um prédio como esse, mas há a necessidade de uma interação no que diz respeito a mudanças globais. E global significa todo mundo, incluindo os governos. Então, eu acho que nós temos necessidade disso especificamente. É impossível parar o desenvolvimento de uma cidade, mas se isso é feito de uma maneira sustentável, nós podemos mitigar esses desastres que poderiam acontecer. Como a Thelma disse, nós estamos no meio de uma pandemia da Covid, mas isso vai terminar um dia com a vacinação e coisas do gênero, mas não temos vacina contra a mudança climática. Sem sombra de dúvida, eu acredito que esse é um ponto bastante interessante que o senhor levantou. A próxima pergunta é para o Mark, e ela vem de Nicholas Vine. Me desculpe se a minha pronúncia do sobrenome está errado. Qual é o papel das relações de poder na implementação de soluções transformadoras em espaços urbanos, tanto para o norte global quanto para o sul global? Sim, obrigado pela pergunta. Acho que isso já foi evocado de maneiras diferentes em vários comentários aqui. Bem, obviamente as relações de poder são absolutamente cruciais e o papel da ciência na modificação dessas relações de poder é o que precisamos cuidar, acredito. Eu me lembro do que foi dito sobre a percepção antes e numa escala global, vimos muitas coisas mudarem por meio do trabalho do IPCC. Eu acho que coisas semelhantes são necessárias também em níveis de escala local e regional, onde através da transparência, além de atribuir a responsabilidade, criando mapas onde as emissões são criadas e onde a vulnerabilidade está localizada, podemos criar consciência política, mas também pode-se criar responsabilidade política, tendo em vista esses impactos. E isso faz uma diferença considerável em termos de níveis locais para regionais, discursos políticos e lutas que existem lá. Portanto, existe um grau de transparência através de um trabalho científico-analítico, certamente, mas também de um trabalho de comunicação em mudanças climáticas, no enfrentamento dessas mudanças e com uma visão no papel da periferia. Esse é, sem dúvida, um ponto crítico, porque a maioria das cidades não tem estrutura de governança adequada para
a região periurbana ou para uma escala urbana regional mais ampla. Portanto, a tendência é frequentemente que haja uma espécie de jogo de poder entre o centro e a periferia. Isso precisa ser evitado, certamente, em termos de como responder à crise climática. Por último, até porque acho que havia uma questão também sobre a mitigação da adaptação e a pandemia, e o que é uma estratégia ótima, e as pessoas mantêm a complexidade como talvez um modelo ideal, onde você pode cobrir todos esses objetivos diferentes. Mas essa imagem não é tão clara, ela é muito mais complicada. A complexidade pode não ser uma melhor estratégia de adaptação às mudanças climáticas, obviamente. Isso depende da situação local, depende de soluções concretas baseadas na natureza, do que você pode ou não pode implantar, porque complexidade significa que você está perdendo, é claro, perde verde e infraestrutura azul também. Então, isso novamente coloca toda a região da cidade em cena novamente. Você tem que ter clareza sobre quais tipos de serviços ecossistêmicos são realmente necessários, como uma contribuição para uma estratégia de adaptação à mudança climática, de paisagem em escala regional mais ampla. Pense em inundações, por exemplo, porque a enchente não é criada dentro da cidade, mas rio acima, por meio de práticas florestais, práticas agrícolas, etc. Então, esses tipos de trocas têm que ser colocadas em uma imagem que precisa de uma abordagem de governança em escala regional urbana, que tem que confrontar essas diferentes posições de poder, obviamente. Certo, Mark, obrigado. Esse é um ponto bastante importante em termos do que, novamente, traz a questão de planejamento para o primeiro plano da discussão. Eu tenho uma pergunta aqui que era originalmente para o Mark, mas eu vou perguntar para a Thelma e depois eu gostaria de ouvir também a opinião do Mark e do Marengo. No contexto da pandemia, é razoável orientar as cidades para uma resiliência à pandemia e, ao mesmo tempo, para uma resiliência climática? Uma cidade compacta é resiliente considerando esses dois desafios? E eu acrescento um pouco no sentido de que talvez a situação da pandemia nos trouxe desafios, mas também oportunidades. Já vimos em muitas áreas urbanas a redução da poluição do ar, por exemplo, mas a redução das emissões de gases de efeito estufa para o clima não está certa e já voltamos à normalidade em termos de emissões. Mas existem oportunidades que os cidadãos e os governos devem aproveitar e repensar a forma como as cidades funcionam? Thelma? Eu vou ser muito rápida, porque eu quero dar oportunidade para que Mark e Marengo se pronunciem. É claro que é oportunidade, nós temos que fazer algo. E se considerarmos principalmente os países em desenvolvimento, eles ainda têm oportunidades para crescer. E quando eu estava mostrando minha apresentação, eu mencionei que o relatório de aquecimento de 1,5 graus indica que temos que fazer essa transição, essa transformação profunda em todos os setores da sociedade, o que inclui tudo, inclusive o consumo, a maneira com que comemos, nossa dieta, tudo. Mas, obviamente, há oportunidade também para que as cidades cresçam de uma forma diferente. Se pensarmos, por exemplo, nos transportes urbanos, mudando os modais, vamos então à questão de cidades compactas. E se pensarmos em quanto o relatório indicou que o transporte urbano deveria ser mudado e reduzido com uma redução de 10% no uso de energia até 2050 em relação a 2015, estamos falando em mudanças em projetos urbanos que encorajem cidades em que as pessoas possam andar, modais de transporte. Então, configurações completamente diferentes de como as cidades operam. E também nas construções, porque temos um potencial extraordinário para prédios que tenham, digamos, uma energia ou uma presença verde. E nós temos, então, tecnologia para essa construção verde. Mais eficiência que já vemos, diga-se de passagem, nos eletroeletrônicos. Então, há toda uma oportunidade para pensar de forma diferente, não somente por causa da pandemia, mas também na contribuição que cada governo pode contribuir para a redução
profunda mesmo das emoções que precisamos ter para alcançar realmente uma redução do aquecimento global até o final desse período. Então, eu acho que os governos devem inserir isso na sua agenda e realmente levar em conta os custos. Nós normalmente consideramos as políticas públicas independentemente, mas como pensamos na sinergia entre as coisas e temos que pensar de uma forma global em cada política, em cada esfera, nós temos um enorme potencial e eu acho que nós podemos realmente sobrepujar as diversas barreiras de que falamos aqui. Muito obrigada. Sim, sem dúvida. Mark ou Marengo, suas opiniões a respeito desse assunto? Mark, siga em frente, por favor. Sim, obrigado. Bem, houve um comentário que eu escolhi também antes, e eu só queria observar o papel da pandemia aqui, porque isso é ambíguo de várias maneiras. Acho que com o objetivo de criar resiliência à pandemia, existem, claro, duas estratégias principais. Uma é o aumento da infraestrutura verde e azul dentro da cidade. Reconhecemos a importância crucial que os espaços verdes têm em termos de fornecer realmente as zonas de amortecimento necessárias para as pessoas viverem nessas circunstâncias. Mas, por outro lado, também temos as causas da pandemia, que é a gnose, que significa prevenir que as áreas urbanas estejam invadindo, claro, aumentando os ecossistemas e o habitat e assim por diante, que está na raiz da causa da pandemia, é claro. Isso é realmente questionado pelo impacto na expansão urbana sobre a botânica. E nós vemos agora que grandes empresas multinacionais e internacionais estão reduzindo seus espaços de escritórios em 20% a 25%. Vemos o deslocamento de famílias porque eles não precisam mais ser localizados em áreas urbanas ou caras. Então, o que podemos esperar como uma grande onda de suburbanização, expansão urbana de diferentes tipos, e o que tivemos no passado, porque as áreas de localização, as escolhas, não são claras, e é o que nós veremos agora. Isso significa exatamente o oposto de como seria um desenvolvimento resiliente a uma pandemia. Então, nesse sentido, eu diria, por enquanto, é bastante ambíguo quais serão os efeitos, mas a estratégia deve ser clara. A expansão urbana deve ser evitada, basicamente, a todo custo. Isso tem impactos devastadores em todas as dimensões ecológicas, podemos dizer. E esperançosamente haverá um repensar da cidade mais densa em termos do que ela precisa para criar resiliência à pandemia, mas também as mudanças climáticas em termos do uso de soluções baseadas na natureza e reconstrução de infraestruturas globais. Sim, absolutamente. Marengo? Sim, eu tenho que concordar com o Mark. Nós realmente precisamos de uma grande transformação, mas talvez nessa transformação nós temos lições que nós podemos aprender da pandemia e que ainda temos que aprender sobre a mudança climática. Talvez elas cresçam de forma paralela, mas elas também interagem entre si. Por exemplo, em termos da atitude da população para evitar o contágio do coronavírus. Mais uma vez, por exemplo, essa situação do transporte. Vemos transporte em massa sendo uma solução para evitar que as pessoas tirem os carros das suas garagens. Mas o problema no Brasil é que o transporte é ruim. Nós vemos isso em trens, por exemplo. E isso facilita o contágio do coronavírus. Portanto, nós temos muitas lições e nós ainda estamos aprendendo o que fazer com isso. As pessoas estão pensando em termos de um mundo pós-pandemia, sabe? Mas em termos de trabalho pós-pandemia, eu diria que eu adicionaria a mudança climática a esse cenário, porque temos um impacto, por exemplo, de uma seca agora. Como nós temos a população vivendo nesse lugar, eles não têm para onde ir por causa da pandemia, isso será um problema realmente grande. Eu acho que ainda nós estamos aprendendo em termos do que nós chamamos de resiliência à pandemia. Talvez saibamos um pouco mais em termos do que fazer para a resiliência climática. O problema é como fazer isso e como fazer isso juntos, porque talvez esta não seja a última pandemia que nós vamos enfrentar. Nós podemos ter outra pandemia graças a alguma outra decisão tomada no futuro e nós temos que estar prontos para isso. Excelente, eu concordo plenamente com o que o senhor disse.
Nós sabemos muito sobre a resiliência para o clima, mas ainda estamos aprendendo o que isso significa no escopo da pandemia para grandes cidades. É uma pena que nosso tempo já tenha acabado para continuarmos esse debate no modo atual. E nós teremos uma sessão de networking depois disso, numa outra plataforma. Dê uma olhada no site do YouTube para poder ter acesso aos links para quem se registrou para esse debate. Thelma, Marengo e Mark estarão lá, então vocês podem continuar interagindo com eles. Então, apenas para encerrar, 1 minuto de cada um de vocês para que vocês possam encerrar o debate. Então, eu vou começar com a Thelma, por favor, só para a gente encerrar. Você tem 1 minuto. Sim, muito obrigada, Nico. Eu acho que a ciência está aí justamente para ajudar os governos a tomarem iniciativas. A ciência amadurece, há muita literatura, mais provas surgem. O que nós temos agora já é suficiente para orientar os governos para escolher as opções e indicar onde as coisas podem ser feitas de uma forma econômica e eficaz para minimizar os riscos potenciais de impactos sobre as cidades e todos os outros setores, como a agricultura, por exemplo, que é relacionado, assim como outros. Portanto, só temos que esperar que a ciência vá ser integrada em todos os cabeças dos chefes de Estado, digamos, para que realmente as ações relevantes, pertinentes, sejam tomadas para realmente minimizar o impacto do aquecimento global nas cidades e pessoas. Obrigada. Sim, muito obrigado, Thelma, por concordar em participar desse painel. Foi muito bom ter a sua contribuição aqui. Marengo, suas observações finais? Sim, resgatando minha apresentação, em termos de ciência, a ciência está lá dando informação ao governo e para a população. E o que nós gostaríamos de ver é que o governo e o povo levem a ciência mais a sério. Caso contrário, podemos ter o problema que nós já vimos nas nossas experiências. A pandemia é um exemplo, mas ela não vai durar para sempre, eu espero. Mas a mudança climática é um problema muito importante e as cidades não se adaptaram. As pessoas ainda moram em áreas vulneráveis e os problemas estão aumentando. No que diz respeito à redução de risco de desastres, eu diria que nós temos que reduzir isso. Infelizmente, as pessoas ainda morrem porque elas moram em áreas que elas não deveriam ocupar. Mas eu acho que é o papel do governo e dos cientistas trabalharem em conjunto para resolver a situação. Porque se a mudança climática veio para ficar, nós temos que nos adaptar, nós temos que ter resiliência, nós temos que transformar nossa cidade, nossa sociedade, no que diz respeito à nossa mentalidade sobre o que significa a mudança climática. Obrigado. Excelente. Muito obrigado, Marengo, e obrigado por participar também do painel e trazer a sua experiência, principalmente a experiência do CEMADEN e todo o trabalho que vocês estão fazendo. Mark, é a sua vez. Considerações finais? Muito obrigado, Nico. Eu não poderia concordar mais com o que o Marengo disse. Eu adicionaria a isso que talvez nós temos a necessidade de ver mais de uma governança conjunta. Portanto, eu enfatizaria fortemente a necessidade de o governo nacional reconhecer o envolvimento com os papéis dos governos locais e não apenas deixá-los fazer e empurrar as responsabilidades para as cidades e criar estratégias. Claro, deve haver uma abordagem de baixo para cima. Claro, você tem que envolver as pessoas e as bases nas cidades em termos de dividendos, desenvolvendo as estratégias certas. Mas é igualmente necessário ter estratégias diferenciadas, como também apontei, reconhecendo as diferenças entre os lugares e organizando o processo de aprendizagem em torno disso. E é por isso que a ciência também é necessária em todas essas escalas diferentes. Tem que haver uma escala nacional, olhando todos esses desenvolvimentos, mas também localmente em termos de coprodução de conhecimento. E eu acho que é muito importante reconhecer isso. Perfeito, e eu concordo totalmente nesse contexto de trabalhar em conjunto e não apenas trabalhar em escalas, mas também em várias disciplinas. Não vamos conseguir isso se trabalharmos com nossa própria experiência isolada. Então, mais uma vez, muito obrigado, Thelma, Mark e Marengo, por se juntarem a nós e estarem à disposição para esse painel tão interessante. Tenho certeza que os participantes puderam aproveitar e aprender muito
Para quem ainda vai ficar conosco, teremos as sessões de networking. Eu volto a palavra agora. Não sei se o Márcio tem algo a adicionar em termos de coordenação do evento. Márcio, eu passo a palavra para você, então. Perfeito. Muito obrigado a todos os palestrantes. Foi uma honra ter todos vocês aqui hoje. Os moderadores e especialistas também. Eu quero agradecer também José Marengo, especialmente porque essa é a segunda vez que o Marengo participa de um diálogo conosco. Portanto, é a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de tê-lo em nosso evento. Muitíssimo obrigado. Então, aqui concluímos o primeiro dia da nossa conferência, mas lembre-se que esse evento vai até quinta-feira e traremos para vocês todos os dias algumas das pessoas mais renomadas nesse campo. Desculpe, o meu microfone foi cortado aqui. Então, eu vou voltar aqui com os recados. Então, nós concluímos o primeiro dia da nossa conferência aqui. Lembre-se que esse evento terá sequência até quinta-feira e traremos para vocês todos os dias algumas das pessoas mais renomadas nesse campo para discutir os desafios envolvidos no tópico de climas e de cidades. E agora temos algo um pouco diferente para vocês. Todos os que se inscreveram para a nossa sessão de networking podem se juntar a nós na plataforma daqui a 10 minutos. O link foi enviado por e-mail, então, por favor, verifiquem seus e-mails. Observem também que ele pode ter ido para a caixa de spam. Usem o link que vocês receberam para terem acesso à sessão de networking, para se juntar a nós ao 12:10 no horário do Brasil. Então, esse é o horário de coordenação com o horário universal que nós temos, que seria 16h na Alemanha. Nas sessões de networking, vocês poderão conversar com os palestrantes, representantes das instituições alemãs e da FAPESP, bem como com outros participantes do diálogo. Caso você não consiga participar hoje, não se preocupe. Teremos sessões de networking todos os dias até quinta-feira. Vejo vocês então. Caso contrário, vejo vocês amanhã para as próximas apresentações do nosso 9º diálogo sobre ciência, inovação e pesquisa, climas e cidades, o desafio de governança multinível.